Imagine perder tudo em pouco tempo: o emprego, a tranquilidade e a certeza do amanhã. As dívidas batem à porta, os boletos se acumulam na mesa e o telefone não para de tocar. O peso no peito parece insuportável, e cada novo dia traz mais medo do que esperança. Mas em meio ao caos, quando o fundo do poço já parecia não ter saída, algo inesperado aconteceu. Uma escolha, uma força silenciosa, um detalhe que mudaria o rumo de uma vida inteira. Esta é a história de quem descobriu que até nas noites mais escuras ainda pode nascer um novo amanhecer. Era uma pequena cidade do interior, onde todos se conheciam e as notícias corriam mais rápido do que o vento. Ali vivia André, um homem comum, marido dedicado e pai de 2 crianças. Ele trabalhava em uma oficina mecânica, sempre de mãos sujas de graxa, mas com o coração cheio de sonhos. Durante anos acreditou que o esforço constante seria suficiente para garantir uma vida estável à família. Porém, a realidade mostrou outro caminho. As contas começaram a se multiplicar de forma silenciosa. Primeiro foi um empréstimo para consertar o carro, depois uma dívida maior para reformar a casa. Quando a oficina perdeu clientes e a renda caiu, o castelo de segurança que André havia construído desmoronou. O que antes era uma vida simples e feliz, transformou-se em noites mal dormidas e em um silêncio pesado à mesa do jantar. André era um homem orgulhoso, daqueles que raramente pediam ajuda. Guardava a dor dentro de si, acreditando que sozinho poderia resolver tudo. Mas por trás do semblante firme, havia um coração apertado, preocupado em não decepcionar a esposa e os filhos. A cada cobrança recebida, a cada carta de aviso deixada no portão, o medo se tornava maior. Ele não temia apenas perder bens materiais, temia perder a confiança da família, o respeito dos vizinhos e, sobretudo, a esperança de recomeçar. As crianças não entendiam bem o que acontecia. Sentiam a tensão no ar, percebiam os olhares aflitos dos pais, mas ainda assim mantinham a inocência que só a infância é capaz de sustentar. A esposa de André, firme em suas convicções, tentava apoiar como podia. Cozinhava com o que havia na despensa, economizava em cada detalhe e oferecia palavras de encorajamento, mesmo quando o coração dela também estava em pedaços. Era nesse cenário de incertezas e provações que a história de André começava a tomar um novo rumo. Ele ainda não sabia, mas o caminho para o recomeço já estava se desenhando, mesmo quando tudo parecia perdido. Numa manhã chuvosa de segunda-feira, André acordou mais cedo que o habitual. O barulho das gotas no telhado parecia acompanhar o ritmo acelerado de seu coração. Ele havia prometido ao banco quitar pelo menos parte da dívida naquele dia, mas a conta bancária mostrava outra realidade. O dinheiro não existia. Restavam apenas alguns trocados guardados em uma lata velha, o suficiente para o pão e o leite das crianças. Ao sair de casa, caminhou pelas ruas molhadas com passos pesados. A oficina já não tinha movimento, e ele sabia que, se nada mudasse, em pouco tempo perderia também aquele emprego. Ao atravessar a praça central, encontrou o aviso que mudaria sua vida. No mural da prefeitura, um cartaz chamava a atenção. Uma palestra gratuita sobre educação financeira seria realizada naquela semana, organizada por uma associação local. André não deu importância de imediato. Afinal, o que uma simples palestra poderia mudar em sua situação desesperadora? Ainda assim, guardou mentalmente a informação, sem imaginar o impacto que aquele detalhe teria. Horas mais tarde, ao retornar para casa, encontrou sua esposa sentada no sofá com os olhos marejados. Sobre a mesa, um envelope branco trazia o aviso final do banco. Caso não quitassem a dívida em 10 dias, a casa seria tomada. O lar que abrigava tantas memórias corria o risco de desaparecer. André sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Pela primeira vez, admitiu que não sabia o que fazer. Naquela noite, o silêncio foi quase absoluto. As crianças já dormiam quando André e a esposa se olharam. Ela, com voz firme, disse que não podiam continuar escondendo a gravidade da situação. Precisavam encontrar uma saída,
qualquer que fosse. Foi então que ele se lembrou do cartaz. A ideia parecia ingênua, até tola, mas era a única fagulha de esperança. Com o coração apertado, André decidiu que iria à palestra. Não sabia o que ouviria, nem se seria de alguma ajuda. Mas dentro dele, uma pequena chama reacendeu. Talvez fosse a chance de aprender algo novo, de encontrar um caminho que ainda não havia enxergado. Ele não podia permitir que a história de sua família terminasse ali, em meio a dívidas e desespero. Naquela escolha simples, aparentemente sem importância, nascia o primeiro passo de uma transformação que mudaria tudo. Na noite da palestra, André chegou tímido, quase arrependido de ter saído de casa. O salão da associação estava cheio de pessoas que, como ele, carregavam marcas de dívidas e fracassos. O palestrante falava sobre organização, disciplina e esperança. Cada palavra parecia direcionada ao coração de André, mas junto com a inspiração surgiam também as dúvidas. Ele pensava se ainda havia tempo para recomeçar, se não era tarde demais para corrigir tantos erros. Nos dias seguintes, tentou colocar em prática o que havia aprendido. Anotou gastos, calculou dívidas, fez contas até tarde da noite. Descobriu que boa parte do dinheiro escapava em pequenos detalhes do dia a dia. Decidiu cortar supérfluos, vender ferramentas antigas da oficina e até o relógio de estimação herdado do pai. A cada decisão, o orgulho doía. A sensação de fracasso o perseguia. Mas algo inesperado aconteceu. Quando parecia que estava ganhando fôlego, recebeu a notícia de que a oficina fecharia as portas definitivamente. O patrão não conseguiu manter o negócio. André se viu, de repente, sem emprego, sem renda e com prazos cada vez mais curtos para pagar o banco. O desespero voltou a bater forte. Ele se perguntava como explicaria às crianças que poderiam perder a casa. Os olhos da esposa, firmes até então, começaram a demonstrar cansaço. Por alguns instantes, André quase desistiu. O peso era grande demais, a pressão sufocante. Sentia que o mundo inteiro desmoronava ao redor e que seus esforços não passavam de tentativas inúteis. No entanto, foi nesse momento de maior escuridão que surgiram pequenos gestos de esperança. Um amigo ofereceu alguns dias de trabalho temporário. Um vizinho indicou clientes que precisavam de consertos em casa. André aceitou cada oportunidade, mesmo as mais simples. Ainda assim, o relógio corria contra ele. O prazo do banco estava cada vez mais próximo, e um erro, por menor que fosse, poderia custar o lar de sua família. A luta contra o tempo, contra o medo e contra si mesmo, tornou-se o maior desafio da vida de André. E ele ainda não sabia se conseguiria vencer. Na véspera do prazo final, André caminhava pela casa como se cada parede pesasse toneladas. As crianças brincavam na sala, alheias ao drama que cercava a família, enquanto a esposa tentava sorrir, mesmo com os olhos cansados. O relógio marcava o tempo que restava para a decisão do banco. Era como se cada segundo fosse uma sentença. Naquela noite, André pegou o caderno onde vinha anotando despesas e rabiscando cálculos. Olhou cada página com atenção e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, tinha controle sobre seus números. Não era a solução definitiva, mas era o mapa de uma possível saída. Entre lágrimas e coragem, reuniu a esposa e disse que não desistiria, que lutaria até o fim, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, tomou uma decisão ousada. Levou o caderno até o gerente do banco. Com a voz trêmula, explicou sua situação, mostrou os registros e apresentou um plano simples, mas realista. Pediu apenas mais tempo. O gerente, acostumado a histórias de desculpas e promessas vazias, se surpreendeu com a determinação daquele homem. Não era apenas um devedor desesperado, era alguém disposto a mudar. Ainda assim, a resposta não veio de imediato. As horas seguintes foram de angústia. André saiu do banco sem garantia de nada, apenas com a esperança de que sua honestidade fosse suficiente para abrir uma brecha. Caminhou até a praça,
sentou-se no mesmo banco onde havia visto o cartaz da palestra semanas antes e respirou fundo. Pensou em tudo o que havia perdido, mas também em tudo o que ainda tinha: a família, o amor, a fé. No fim da tarde, o telefone tocou. Era o banco. O gerente havia aceitado renegociar a dívida. André teria mais prazo, desde que cumprisse os pagamentos com disciplina. Ao ouvir aquelas palavras, as lágrimas caíram sem que pudesse conter. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez em meses, havia luz no fim do túnel. O recomeço tinha finalmente começado, e a vida de André jamais seria a mesma. Nos dias que se seguiram, André transformou cada desafio em ação concreta. Acordava antes do sol para organizar tarefas, acompanhar cada pagamento e procurar novos clientes. Cada centavo economizado era anotado, cada esforço registrado como vitória. A família percebeu a mudança. A esposa começou a participar ativamente, ajudando a planejar compras e a controlar despesas. As crianças, mesmo sem entender todos os detalhes, sentiam a energia renovada em casa, e a tensão que antes pairava no ar começou a diminuir. Apesar das pequenas vitórias, o medo ainda estava presente. Cada novo gasto inesperado trazia um frio na espinha. Cada ligação do banco lembrava André do risco que ainda existia. Ele sabia que qualquer erro poderia apagar todo o progresso. Ainda assim, a determinação era maior que o medo. Cada obstáculo se transformava em aprendizado, cada dificuldade em oportunidade de provar a si mesmo que era possível virar o jogo. André também percebeu que não estava sozinho. Amigos, vizinhos e antigos colegas começaram a oferecer apoio. Um cliente indicava outro, um amigo emprestava ferramentas quando necessário, pequenas ajudas que, somadas, criavam uma rede de segurança que ele nunca imaginara ter. Mas a decisão final ainda dependia de disciplina e coragem. Foi então que ele tomou a ação mais decisiva. Comprometeu-se a seguir rigorosamente seu plano financeiro, a não se deixar abater por imprevistos e a manter a esperança viva, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa postura não apenas fortalecia André, mas inspirava a esposa e os filhos, mostrando que enfrentar os problemas com clareza e persistência podia transformar a realidade. A cada dia, André sentia que a vida começava a se reorganizar. Os problemas ainda existiam, mas o controle e a determinação agora estavam em suas mãos. Ele não apenas sobreviveria, estava prestes a reescrever sua história. A grande virada ainda se consolidaria, mas o caminho já estava traçado, e a esperança nunca esteve tão viva. Meses se passaram desde aquele dia em que André levou seu caderno ao banco. Cada pagamento cumprido, cada pequeno contrato conquistado, consolidava a reconstrução de sua vida. A casa, que antes parecia prestes a ser perdida, agora abrigava novamente risos e conversas tranquilas. As crianças corriam pelo quintal, e a esposa sorria sem o peso da preocupação constante. André aprendeu que o verdadeiro valor não estava apenas no dinheiro, mas na disciplina, na coragem e na união da família. Cada desafio enfrentado deixou lições que ninguém poderia tirar dele. O orgulho deu lugar à gratidão, e a sensação de impotência transformou-se em força para seguir em frente, independentemente das circunstâncias. Hoje, olhando para trás, ele vê que o fundo do poço não foi apenas um momento de dor, mas o ponto de partida de uma transformação profunda. Cada esforço, cada escolha consciente, cada gesto de persistência se tornou um tijolo na construção de uma vida mais segura e equilibrada. E a mensagem que André deixa é clara: por mais que as dificuldades pareçam intransponíveis, a esperança, a determinação e o amor da família podem transformar qualquer situação. Nenhuma dívida ou perda define quem somos. É a forma como reagimos que constrói nosso verdadeiro caminho. Se você se sentiu inspirado por essa história, compartilhe com alguém que precisa de coragem hoje e acompanhe o canal Caminhos e Destinos para mais relatos que tocam o coração e mostram que sempre é possível recomeçar.